Foi, né? Foi. Deixa eu só ver como é que eu faço agora para pôr só um slide, né? Exibir modo apresentação de slides. Foi? Foi. Eu vou só pegar o anfitrião aqui de novo para ficar autorizando se o pessoal cair, tá? Né? E qualquer coisa, se tiver que trocar a apresentação, só me pedir. Tá bom. Bom, primeiro, eu acho que eu queria compartilhar com vocês como é difícil montar um partido político, né? Não só montar, mas depois você fazer a gestão de um partido que se propõe a ser diferente como o Novo, né? Eu, na minha vida privada, aí tive algumas experiências, eu diria que 3 delas, para mim, foram muito marcantes, que foi quando eu saí do Citibank para montar um banco pequeno que estava começando e que o objetivo era trabalhar com grandes empresas e a gente tinha que concorrer exatamente com os outros bancos muito grandes num banco muito pequeno. E aquilo foi um desafio enorme, no final a gente conseguiu ir bem, mas foi um desafio enorme aí de cerca de 10 anos. Depois, quando eu fui para uma financeira de automóvel fazer financiamento, que estava praticamente quebrada e que a gente também teve que reestruturar totalmente, acabou depois sendo vendida. E aí foram cerca de 4 a 5 anos. E, por último, uma reorganização lá do Unibanco, que na época era o terceiro maior banco brasileiro e não estava com resultados bons, e a ideia era fazer uma reestruturação. Bom, nenhuma dessas 3 situações, que foram bastante desafiadoras, eu diria para vocês, acho importante compartilhar isso, se assemelha à dificuldade de montar um partido, né? Então, eu acho que essa é a primeira característica de todos que estão no Novo, de todos que participam desse projeto, que é a resiliência, né? Então, acho que isso tem que estar sempre presente, e eu vou falar um pouco sobre isso. A gente sempre será testado nesse processo, né, diariamente. Bom, quando o Biratã fala um pouquinho para falar do Novo e fazer uma apresentação, eu pensei basicamente nisso, né? Quer dizer, falar do Novo, a importância, o desafio que foi a gente empreender na política, né? De forma diferenciada, e a outra a importância da instituição, da cultura, do Novo, da sua marca, né? Que no fundo esse é o nosso grande diferencial, né? Deixa eu ver só que eu fiz alguma coisa aqui que eu... Deixa eu só ver por que eu não estou conseguindo mudar aqui o Cris. Deixa eu só ver por... Bom, achei. Foi. Legal. Bom, o que eu pensei da gente fazer, né? Vamos fazer basicamente esse roteiro aí. Eu queria abordar com vocês esses 7 tópicos aí, né? Obviamente falar um pouquinho da origem do Novo, o propósito do partido, das dificuldades, eu acho isso relevante, porque eu acho que isso dá o valor que o partido merece, a preocupação que a gente tem que ter com a marca, a concepção da instituição, e aí sim, nessa parte eu queria gastar um pouco mais de tempo, né? O que caracteriza o Novo, como é que a gente constrói uma marca de sucesso, os obstáculos que a gente vai ter no meio do caminho, as armadilhas e um pouquinho das conclusões desse processo todo. Deixa eu só abrir aqui a porta aqui, porque está meio quente aqui, só um segundinho. Bom, para falar um pouco da origem, né? Na verdade, assim, a ideia de montar um partido político, para mim, nunca teve muito presente. O que aconteceu, e aí é importante mencionar, quer dizer, o prazo que a gente demora para montar um novo, foi uma certa indignação, né? No meu caso específico, acho que a gente acaba falando de muita teoria, mas acho que tem fatos que nos marcam e são fatos que fazem a gente mudar de rumo em algum momento da vida. E aí depois, em função desses fatos, você explica um monte de coisa. Mas assim, o que me indignava muito como carioca era ver tanta criança na rua que deveria estar na escola, jogando nos sinais do Rio, jogando bolinha para o alto, tentando vender chiclete, e eu sempre pensava, bom, afinal de contas a gente paga tanto imposto, por que essas crianças estão na rua e não estão estudando? Quer dizer, que futuro eles vão ter, que oportunidade eles vão ter? E aí o raciocínio que me veio à mente naquele momento
era uma coisa muito mais simples do que montar um partido. Eu estava nessa época no Conselho de Administração do Unibanco e eu falei, bom, será que eu não conseguiria levar alguma experiência da iniciativa privada, tentar ajudar na área pública, trabalhar com algum governante, com algum prefeito, dar alguma contribuição para melhorar essa eficiência, né? E isso foi a primeira ideia que eu tive, e aí, por acaso, por conta de um amigo da época de colégio, que a gente já se conhecia há muito tempo, conversando com ele sobre isso, eu tive um contato com o Gabeira, que em 2008 estava justamente estruturando a sua campanha para ser prefeito do Rio, né? E aí comecei a ajudar o Gabeira. Nesse meio do caminho, eu abordei alguns empresários para ver se eles estavam dispostos a ajudar o Gabeira. O Gabeira me parecia uma pessoa muito séria, e me parece, eu não tenho dúvida que é uma pessoa séria. O único questionamento que eu tenho depois, isso for claro para mim, é que ele era uma pessoa muito mais para o legislativo do que para o executivo, né? Mas só a ideia de ter gente séria na política já me animava, né? Gente séria provavelmente iria montar boas equipes sérias, e isso era já algo muito positivo, especialmente quando a gente fala da política do Rio de Janeiro, né? Bom, aí tive esse contato com alguns empresários, por acaso, e aí eles falaram, olha, João, a gente está ajudando lá o Sérgio Cabral, você não quer ir lá conversar com ele? Isso era 2008, né? A eleição para prefeito do Rio foi em 2008, no final o Eduardo Paes acabou sendo eleito. E aí aconteceram duas coisas interessantes que eu acho que me empurraram para a montagem do partido também, né? O Eduardo, apesar de eu ter apoiado o Gabeira no primeiro momento, tentado ajudar, no final da campanha eu fui procurado pelo Eduardo Paes, ele já eleito. Eu, nesse meio tempo, tive alguns contatos lá com o pessoal que estava fazendo um trabalho com o governo do Estado, com o Sérgio Cabral, e aí o Eduardo Paes me chamou para ser secretário de Fazenda. Isso era 2008, ele iria assumir em 2009. E aí já foi uma coisa interessante, porque logo que ele me chamou, eu falei, olha, mas eu entendo que o prefeito que vai coordenar tudo, mas eu entendo que os secretários devem ter um trabalho em equipe, com objetivos únicos, para cada um não defender a sua coisa. Eu também gostaria de ter, eu li que já tinha disponível, eu falei, olha, se eu pudesse, eu gostaria de receber aí a auditoria da Conlurb e mais algumas outras empresas, e eu gostaria também de ir a ter uma discussão na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, na verdade, sobre o orçamento para 2009. E eu falei, eu gostaria de ir lá assistir. Não estava público ainda do convite, e ele falou, não vai assistir não precisa você ir assistir, esses auditorias depois eu te mando. E o fato é que eu nunca recebi nenhum relatório, eu acabei não indo, fui assistir, mas depois a gente acabou não chegando a um bom termo, e eu não fiquei confortável e acabei saindo, acabei nem entrando, na verdade, né? E aí foi interessante, porque isso foi final de 2008, e no início de 2009, o Sérgio Cabral convidou para ir lá conversar com ele, e foi interessante porque nesse almoço, em janeiro de 2009, ele estava pensando em fazer, esse grupo de empresários estava fazendo uma consultoria, mas não estava vendo as coisas serem implementadas. Então, ele pensou em levar alguém para ajudar, mas o fato é que eu saí de lá muito desanimado da conversa, e é interessante que as 3 pessoas, além dele, que estavam presentes no almoço, depois, em algum momento, estavam todas elas presas, mas agora, alguns anos depois, né? Mas em 2009, ele era muito bem visto lá. Aí eu saí dessa reunião com uma leitura clara, quando eu juntei a conversa com o Eduardo Paes e com o Sérgio Cabral, que foi o seguinte, bom, se a gente quer mexer na área pública, não tem jeito, nós precisamos trazer novas lideranças para a área pública. É determinante que isso aconteça, né? Então, essa foi uma conclusão lá no início de 2009. A gente precisa de trazer essas novas lideranças e precisa de uma plataforma política inovadora, que faça tudo diferente que tem aí, justamente para que a gente seja capaz de atrair lideranças que montarão bons times, né? E a conclusão foi essa aqui, precisamos empreender na política e montar um partido, né? Então, essa sim foi um pouco da história da motivação.
Nesse momento, basicamente, eu estava conversando muito com esse amigo meu do colégio, depois eu conto um pouco da história, a gente era muito próximo desde 2015, no final ele hoje, resumindo, ele é bastante brigado com o novo, mas eu acho que isso é um bom ensinamento para todos nós, depois a gente pode até falar sobre isso, se for o caso. Mas o fato é que a ideia foi, bom, precisamos fazer alguma coisa com essas lideranças que estão aí, a gente não vai conseguir mudar, e a forma de melhorar a vida das pessoas é pela política, né? E qual era o propósito? No fundo era isso aqui, né? Mudar de forma duradoura a qualidade de vida do maior número de pessoas possível, especialmente as que mais precisam, né? Foi com isso que a gente resolveu lá, então, no final de 2010, essa conclusão toda foi durante 2009, 2010 eu fiquei aí meio fora do ar um período, e aí, a partir do segundo semestre de 2010, a gente começou a colocar o partido de pé, né? E aí nos demos logo de cara com essas dificuldades que eu estou colocando aí no slide para vocês, né? Primeiro era engajamento. As pessoas que você abordava na época, só para lembrar, nesse momento, em 2010, Lula estava com 87% de popularidade, né? Então, esse era o cenário. Ele estava emplacando a Dilma. Felizmente, as mídias sociais não eram tão fortes na época, né? Porque fico imaginando se essa luta hoje, já com o Bolsonaro aí com 34% de aprovação, imagina com Lula com 87%, ia ter sido trucidado nesse processo. Mas o fato é que a gente queria montar um partido que fosse oposição ao PT, ao PSDB, ao PMDB, que de fato renovasse na política, né? Mas a primeira dificuldade, como disse para vocês, era o engajamento, trazer pessoas, e assim o discurso foi, bom, se você está desconfortável com a política, se você está insatisfeito assim como nós, não tem outro jeito, a gente tem que ir para a política para mudar isso. Então, era esse engajamento, primeiro a luta, segundo o cenário, o terceiro era o ceticismo, né? Muita gente falava, vocês não vão conseguir as fichas, é muito difícil, e de fato, eu até nem sabia, mas depois a gente foi pesquisando, e se a gente olhar nos últimos 50 anos, e a gente olhar para trás, fora o Novo, não existe nenhum outro partido que tenha sido montado nesse período que não tenha sido uma dissidência política, né, advindo de algum político, ou decorrente de um sindicato, ou de uma agremiação religiosa. Então, de fato, o Novo foi único nesse processo, né? A gente tinha outra dificuldade, que era a complexidade, e aqui eu falo muito porque as demandas eram enormes, né? A gente, quando começou a montar, muita gente queria saber qual era o nosso plano, o que a gente ia fazer, o que a gente achava da saúde, da educação, e a gente não tinha nenhum quadro, né? Era uma dificuldade de recursos humanos e financeiros, então isso exigiu aí, eu particularmente me comprometi, eu fiz dois compromissos, que levaria do ponto de vista financeiro o partido até seu registro, mas que se depois do registro eu passaria a ser um doador normal, porque se fosse uma ideia que outras pessoas não tivessem dispostas a colaborar, ele não fosse sustentável, não fazia sentido, né? Mas o fato é que ele acabou exigindo aí um volume financeiro razoável e, principalmente, 10 anos de muito trabalho aí, com sábado e domingo, porque era desde as mídias sociais até responder Fale Conosco, dar as entrevistas escassas na época, né? Porque o Novo não era conhecido, era mais um, então foi um período difícil, né? E aí, para terminar, a falta de modelo, né? Eu tinha, nas minhas experiências passadas, em banco, na financeira, eu sempre tinha a tese de que, bom, vamos olhar como é que o concorrente, as melhores práticas, como é que eles estão fazendo e vamos tentar fazer um pouquinho melhor, né? Eu acho que isso, quem monta um negócio já tradicional, é mais ou menos o roteiro, né? Você vê quem são as empresas naquele segmento que você admira e você procura, de alguma forma, tentar replicar aquele modelo, né? No caso dos partidos, era uma dificuldade, porque a única. Congelou para todo mundo ou só para mim?
Congelou para todo mundo. Eu vou também. Eu estava escrevendo isso agora aqui também. Acho que foi geral. Vamos ver aqui se volta. Já descobri aqui com... Dá uma ligada lá. Voltou para todo mundo. Voltou. Não, aqui saiu agora. João, Só para vocês terem ideia de alguns eventos que eu coloquei aqui, né? João, ficou congelado um tempo. Acho que parou na parte que você falou de virar um doador. Não, benchmark. Parou na falta de um modelo a seguir. Isso, isso. Tá. Falta na falta de modelo. Tá bom. Na falta de um modelo, né? Isso. O que eu estava dizendo aí é que, basicamente, quando você vai montar algum negócio, a gente, no fundo, estava empreendendo na política. Tá indo agora, Guido? Tá indo certinho. Legal. Bom, e eu estava dizendo que quando você vai montar algum negócio, o que a gente estava fazendo era empreender na política. Normalmente você vê quais são as melhores práticas, quem é uma empresa que você acha que foi bem e procura replicar alguns dos seus procedimentos. Na política era um problema, porque na época existiam 27 partidos, 71% se dizia na população brasileira não representada por nenhum dos partidos, né? Lembrando que nesse momento o PT estava em alta, então provavelmente esse número, se não fosse por conta do PT, seria ainda pior. Então você não tinha modelo, você só sabia o que não fazer, né? Então esse foi uma grande dificuldade. E por último, a parte da burocracia logística, né? E aqui eu coloquei um slide para vocês, só com alguns exemplos, que eu estava dizendo justamente como é que é importante a preservação do novo, né? A gente tentou pegar a ficha só de voluntário, mas era impossível, a gente acabou contratando as empresas para nos ajudar. Essas empresas, uma delas em especial, nos mandou muitas fichas falsas. Então, para vocês terem ideia, até recentemente nós tínhamos 130 mil fichas pagas que nós não utilizamos nenhuma ficha. Só para vocês fazerem a conta, quem quiser fazer a conta de cabeça aí, cada ficha dessa tinha custado R$7. Era o custo que a gente tinha pago para a empresa, para ela divulgar o novo, falar. A gente, inclusive, fez treinamento com eles, né? Falando dos princípios do novo, a questão da ficha limpa, um partido que nascia sem políticos, uma abordagem muito rápida, né, para buscar o apoiamento das pessoas na rua. E o fato é que a gente não podia entregar essas fichas, por quê? Nós entregamos um lote grande dessas fichas e, a partir de julho de 2011, eu passei a receber notificações da Polícia Federal para ir prestar depoimento, porque quando a ficha era apresentada no cartório eleitoral para validação da assinatura e a assinatura não batia, a ficha era encaminhada para o Ministério Público e o Ministério Público, por sua vez, encaminhava para a Polícia Federal para fazer investigações. Eu nunca me esqueço que em meados de 2011 eu estava viajando, Rosa, minha esposa, virou e falou: João, não é possível, a gente está gastando dinheiro tentando mudar o Brasil, agora você vai ter que ficar prestando depoimento na Polícia Federal. Então ali foi um momento que eu falei, não, mas vamos tentar, né? E o fato é que eu acabei tendo que ir várias vezes à Polícia Federal no Rio, em São Paulo, e uma das teses que eles tentavam ver é se eu não tinha falsificado as fichas. Então, muitas vezes eu era obrigado lá a escrever a mesma coisa 100 vezes, para eles conferirem se a minha letra não era a letra que estava na ficha. Quer dizer, um absurdo total, mas essa é a burocracia, esse era o padrão, né? Nós depois chegamos a montar uma equipe de rua, de pessoas contratadas, mais de 300 pessoas, montamos uma equipe de digitadores e chegamos mesmo a fazer um software desenvolvido internamente, porque, não sei se vocês sabem, mas as fichas de apoio têm que ter os dados completos, título de eleitor, e muitas vezes as pessoas, aliás, não, muitas vezes não, quase na totalidade das vezes as pessoas não têm essas informações. E aí o TSE fornece alguns dados, mas você só consegue se os nomes são completos. Então a gente montou um sistema que tinha uma certa intuitividade, uma lógica, para a gente tentar, mesmo não tendo os nomes completos das pessoas, por eliminação, tentar preencher as fichas, né? Então, assim, esses foram alguns dos exemplos que mostram como é difícil
a montagem de um partido, né? E aí eu acho que é interessante porque a gente está vivenciando isso mais recentemente no caso do Bolsonaro, que, apesar de ser o presidente da República, ter um volume de seguidores gigantesco, não conseguiu, depois de um ano, nem 10% das fichas de apoios necessárias para a formação do partido. E aí eu queria citar um outro caso que ilustra bem também como é que é a nossa política, que é o caso do Kassab. Na época em que a gente montou o Novo, 3 partidos foram montados mais ou menos no mesmo momento, que foi o do Kassab, o Solidariedade, né, do Paulinho lá do sindicato, e o da Marina Silva, né? O do Kassab foi montado muito rapidamente, e se vocês lembrarem, na montagem do PSD, houve uma grande transferência de mandatários de outros partidos para o partido do Kassab, né? E ele depois chegou até a ensaiar a montagem de um outro partido para desidratar ainda mais, na época, o DEM. O Kassab, na época, era aliado a Dilma, ao governo do PT, né? E aí é interessante, por 2 mudanças que foram feitas no Congresso, a gente consegue entender como é que ele fez o partido. Imediatamente após o partido do Kassab, e quando ele começou a tentar montar esse segundo partido, o Congresso aprovou algumas mudanças na legislação eleitoral. Uma delas proíbe, que está em vigor hoje, que alguém filiado a um partido assine a ficha de um outro partido. Porque qual é a lógica disso, né? Vamos imaginar que a Dilma realmente gostaria de desidratar o DEM. E seria muito bom ter um partido recentemente feito pelo Kassab, porque lembrando que quando você migra de partido 30 dias após a formação do partido, você não perde seu mandato. Então, os filiados do PT podem tranquilamente, podiam na época, assinar a criação do partido do Kassab, que ao ser criado poderia trazer membros do DEM para fortalecer a base aliada do PT naquele momento. Então, eu não sei se isso aconteceu ou não, mas o fato disso ter sido proibido depois me deixa com a nítida suspeita de que isso foi feito. A segunda coisa, dentro dessa dinâmica também, quando o Kassab pensou em fazer o segundo partido, é que a ideia era você cria um partido novo, você faz a migração daqueles deputados dentro dos 30 dias e no instante seguinte você faz uma fusão dos 2 partidos. Então o partido é feito só para permitir a migração sem perda no mandato. O que o Congresso fez? Também proibiu a fusão de partidos, a não ser que eles tenham 5 anos de existência, justamente para bloquear esse processo. E a última alteração que foi feita é que as fichas de apoio só são válidas por 2 anos. O Solidariedade, o Novo e a Rede, Partido da Marina, os 3 partidos demoraram demoraram praticamente 3 anos, acho que mais de 3 anos, para serem feitos. Ou seja, nessa regra de 2 anos, eventualmente, nenhum dos 3 teria conseguido se viabilizar, né? Então, qual é a conclusão da história? É que hoje é praticamente impossível a montagem de um partido político nas condições que o Novo foi criado, né? Então, acho que isso é uma informação muito importante, porque só para a gente pensar, se não der certo, vai ser difícil fazer de novo, né? E acho que o exemplo aí do Aliança deixa isso claro, né? Bom, queria falar um pouquinho disso, só para dar uma noção para vocês das dificuldades, né, do partido, da montagem e do valor que tem a instituição, né? Mas eu queria, de fato, agora me aprofundar, e a gente fala mais, que eu acho que isso é mais interessante, olhando para frente, né? A gente falou um pouquinho de histórico aí, e eu acho que é bom, mas assim, acho que é bom, mais interessante olhar para frente, falar um pouco da concepção do Novo, né? Porque isso que é diferente. Eu até comentei com o Biratã hoje, a oportunidade de preparar um pouquinho mais a apresentação para vocês, foi bom para colocar um pouco essas ideias no papel, alinhar isso, são coisas que a gente sempre discutiu no diretório, com os fundadores, mas assim, quando você consegue organizar as ideias, eu acho que ajuda e deixa tudo mais claro, né? Mas no fundo é isso, quer dizer, o entendimento da concepção do Novo
é determinante para a gente definir a estratégia, né? E o partido ter um crescimento sólido. Por quê? Porque a gente vai ver um pouco mais na frente que nós seremos constantemente empurrados para a velha política. Mesmo sem a gente saber, mesmo sem a gente sentir, mesmo sem a gente querer, isso foi uma constante desde a época de criação do partido. É natural que todos nós somos novatos, né, na política. É natural que a gente pare e tenha como referência o que os outros fazem, o que a gente vê os outros fazendo há inúmeros anos. E é difícil, às vezes, escapar dessa armadilha, mas é isso, algo que a gente tem que estar muito presente, e eu vou abordar alguns exemplos aí para a gente refletir um pouco desse roteiro que, na minha avaliação, é muito perigoso, né? O da velha política. Vamos lá. Bom, primeiro, para falar da concepção do partido, o Novo, na verdade, foi estruturado em 3 pilares, né? E acho que esse é importante a gente ter isso claro e evitar algumas confusões que eu vejo que às vezes acontecem, né? Os 3 pilares são basicamente o seguinte: qual é o nosso propósito, né? Qual é o objetivo do Novo? Para que ele nasceu? E é aquilo que a gente falou, melhorar a vida das pessoas, né? O segundo ponto, e depois eu comento um pouco, o que norteia a nossa atuação política? São os nossos princípios, os nossos valores. E o que torna o Novo viável é ele ser uma instituição. Essas coisas, certamente vocês já devem ter visto, porque eu já ouvi algumas vezes, elas se embaralham um pouco, né? E eu acho importante a gente ter essa clareza, especialmente toda a turma aí que vai se candidatar e tudo, porque eu acho que isso vai nos ajudar a ter mais sucesso, né? Muita gente confunde os princípios e valores do Novo como o nosso propósito, o nosso objetivo. A gente nunca teve como objetivo, como propósito, defender o liberalismo, fazer a privatização. Isso tudo é apenas o meio, né? E eu acho que a gente tem que sair dessa armadilha de misturar o meio com o propósito. O nosso propósito é melhorar a vida das pessoas. Eu acho que é isso que tem que ficar claro para a grande massa de pessoas, para a população. Eu acho que é isso que a gente tem que bater muito na nossa comunicação. É isso que vai fazer com que o Novo deixe de ser colocado muitas vezes como um partido de nicho, que está aí para defender os ricos, a elite, o liberalismo, quando, na verdade, não é nada disso. O que a gente montou o partido, o que a gente quer com o partido, é melhorar a vida das pessoas. O liberalismo, as ideias liberais, a privatização, a redução do tamanho do Estado, tudo isso é um meio. Isso vai nos orientar politicamente os nossos posicionamentos, mas o propósito é outro. O propósito é realmente melhorar a vida das pessoas. Acho que isso é fundamental para a gente ter uma abrangência muito maior e deixar isso muito claro, né? E o que o Novo tem de diferente, né? O que ele tem de diferente e que torna ele viável é ele ser uma instituição, né? E aí também tem uma certa confusão. Muita gente diz o seguinte: bom, mas se o Novo é um partido liberal, que tem liberdade, que defende a liberdade, por que ele tem regra? Deixa cada um fazer o que quiser. Mas não existe nenhuma instituição no mundo, nenhuma, nem a Igreja Católica, passando pela Universidade de MIT, por qualquer grande empresa, por qualquer empresa nova, dentro da sua família, não existe nenhuma instituição que não tenha regras, que não tenha procedimentos e só assim tem sucesso. E por que essas regras e procedimentos são importantes? Para que a gente não fique refém de uma única pessoa que dita as regras, né? A grande maioria dos partidos acabam tendo pessoas que se perpetuam na sua gestão durante muitos anos, porque esses partidos não são instituições, né? Eles são apenas legendas. Então, assim, a aplicação do Estatuto do Novo, a sua preservação, como foi idealizado lá, as resoluções todas decorrentes do aprendizado político que a gente faz desde a criação, isso é fundamental para que a gente possa ter uma instituição que prevaleça as suas ideias, prevaleça o seu propósito, e não caciques, e não agendas pessoais, que é o que a gente acaba vendo acontece em várias instituições, né? Quando o político, pela sua relevância através do voto, acaba mandando na instituição, e aquilo que a gente sempre fala, repete, ouve muito, né?
passa-se a pensar não nas próximas gerações, mas na próxima eleição, né? Então, acho que esse tema da marca é muito importante. Depois a gente pode, no bate-papo, discutir um pouco mais, mas eu queria continuar falando um pouco dele, quer dizer, porque a instituição e a marca são duas coisas indissociáveis, né? E qual é o problema? Justamente esse, né? Se a gente se afastar desses pilares, quer dizer, deixando claro o propósito novo de melhorar a vida das pessoas, os seus princípios e valores para nortear a nossa atuação política, e com isso a gente ter coerência, ter unidade na atuação, ter confiabilidade para quem vota no novo, e a ideia de não ser uma instituição, se a gente deixar esses pilares de lado, não tenho dúvida que isso enfraquece a nossa marca, facilita os ataques e torna, inclusive, a viabilidade do novo menor, né? Já falo também sobre isso aí na sequência, né? E por que o novo foi estruturado, então, como organização, né? Por que isso aconteceu, né? Óbvio que não foi só por acaso a gente pensou nisso, mas acho que alguns tópicos aqui foram importantes para essa definição, né? Primeiro, uma exigência legal, né? Os partidos têm que ter um estatuto aprovados pelo TSE, são entidades de cunho privado. Entretanto, e aí só para dar algum exemplo, né? É claro que muitos dos estatutos dos partidos são feitos para criar subterfúgios e não seguir exatamente o processo como sendo uma instituição. Eu, só para citar um exemplo que eu acho interessante, todos os partidos brasileiros têm comissões provisórias, né? São diretórios que são feitos no formato de comissões provisórias. O Novo é o único partido que não tem essa previsão no estatuto. E por que essas comissões provisórias são importantes? Porque aí, com a simples canetada, um ou outro membro do partido consegue dissolver essas comissões e aí você já não tem o caráter tão institucional que a gente gostaria de ter, né? Bom, o segundo ponto é para a gente ter longevidade. Afinal de contas, se a gente quer um partido que vai atuando com visão de longo prazo durante muito tempo, e certamente, consequentemente, vai ter alternância de gestores, alternância de liderança, é fundamental que a gente tenha uma instituição, né? Onde os gestores, na verdade, têm a obrigação de preservarem a marca, né? Manterem a concepção original do partido. É isso que une as pessoas, e essa troca de comando, portanto, deve ser natural e é saudável que exista, porque é mais um teste para a instituição, né? Então, acho engraçado que, quando eu saí, tinha alguns jornalistas que vinham me perguntar: mas por que você saiu do partido? Porque eles estão tão acostumados com pessoas que estão há 10, 20, 30 anos à frente do partido, que o fato da pessoa sair causa estranheza, quando deveria ser o contrário, né? O que deveria causar estranheza não é a pessoa sair, passar o bastão, como acontece em qualquer instituição, mas sim a pessoa se perpetuar. Provavelmente isso acontece porque as pessoas têm insegurança, não estruturaram a legenda como instituição e têm insegurança de como a coisa vai andar, né? Então, é fundamental essa questão da longevidade e da gestão em cima dos princípios e valores e do modus operandi do partido e como foi traçado no estatuto. Bom, o terceiro ponto é manter a sua essência, né? Sem procedimentos, sem regras, sem marcas estabelecidas, você deixa de ser uma instituição, né? E, no fundo, esse é o papel do estatuto. E eu sempre penso no estatuto como uma constituição americana, porque a nossa é muito mexida, né? Mas, assim, quanto menos você puder mexer na Constituição, melhor. Mais segurança jurídica, mais estabilidade você dá para o processo, né? Quarto ponto, que era um grande desafio, atrair bons quadros. Para atrair quadros, e isso acontece hoje, acho que com a grande maioria de vocês, as pessoas vêm para o Novo, não é porque é amigo do fulano, amigo do ciclano, vêm para o Novo, porque identificam no Novo princípios e valores, identificam a forma de atuar, identificam alguns diferenciais, quer dizer, é a instituição que atrai os bons quadros, né? Então, a gente sempre imaginou como é que a gente vai fazer nesse ambiente muito pouco adverso. É difícil de você trazer gente se você não tiver uma instituição forte, né? Isso que atrai várias outras instituições no mundo, quer dizer, que são de destaque,
você não está muito preocupado com o gestor, você está preocupado com a instituição, porque ao longo do tempo ela foi se consolidando, a sua marca, a sua imagem, e isso faz com que você atraia a gente, né? Depois, a viabilidade eleitoral, né? Acho que esse é um exercício interessante. Nos partidos tradicionais, como é que funciona? A gente tem pessoas conhecidas que saem candidatos, a gente tem dinheiro público, temos o uso da máquina pública, o uso dos famosos aí assessores, das coligações, e os partidos funcionam como carreira, como profissão, né? O Novo não estava disposto a fazer nada disso. Como é que a gente teria viabilidade eleitoral, né? Sem dinheiro, sem figura conhecida, sem coligação, sem oferecer uma carreira, uma profissão, única e exclusivamente por conta da marca, né? O que fez pessoas, óbvio que tem o mérito de todos eles, né? E por isso eles foram eleitos, mas o que fez pessoas como o Mitrô, o Daniel José, a Amália lá de Curitiba, o Poit e tantos outros aqui que a gente poderia passar aí muito tempo citando, serem eleitos nas suas primeiras participações políticas, né? A marca, sem serem figuras públicas, sem estarem fazendo promessas vazias, basicamente a marca do Novo, né? Foi interessante, em 2016, logo após a eleição, me ligou o Regufe, com quem eu trocava algumas ideias, senador lá para Brasília, que teve sempre votações muito elevadas no Distrito Federal, mas ele só foi eleito na terceira vez que ele concorreu. E ele falou: João, essas pessoas do Novo, em 2016, só foram eleitas, os nossos 4 vereadores, porque estavam no Novo, na instituição, né? Então, assim, a marca é que faz essa diferença. E aí eu queria aproveitar e colocar um ponto, né? A gente agora, em 2020, acabamos não elegendo ninguém nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, né? E a pergunta que a gente deve nos fazer, né? Por que a gente não elegeu? É porque nós tínhamos candidatos mais fracos nessas regiões? É porque essas pessoas não trabalharam direito, não fizeram o dever de casa, não se esforçaram? Ou porque a nossa marca ainda não está forte nessas regiões e, por isso, essas pessoas, apesar de serem competentes, apesar de serem qualificadas, apesar de trabalharem, não conseguiram se eleger? Quer dizer, no fundo, o nosso foco tem que ser muito grande na marca, né? Eu acho que até todos aqui que vão depois sair candidatos, quer dizer, a candidatura começa no reforço da marca do partido. É isso que vai fazer com que a gente tenha mais viabilidade, né? Então, é óbvio que o nosso trabalho nas regiões que a gente não teve sucesso eleitoral é entender que o que precisamos fazer é o fortalecimento da marca e aí sim trabalhar como é que a gente deve fortalecer a marca. Nós sabemos, isso acho que não é novidade para ninguém, que a aceitação do Novo em certos lugares é maior. A gente sabe que na região Sul e Sudeste, pelas ideias, pelas propostas, a gente tem uma aceitação maior, até porque a gente começou antes nesses lugares, né? Mas isso não deve fazer com que a gente não trabalhe, pelo contrário, que a gente trabalhe ainda mais nos lugares onde a aceitação não é mais fácil para vencer essa barreira, né? Então, acho que é fundamental essa questão da viabilidade eleitoral e é a marca que dá essa viabilidade. Bom, e o último ponto é o alinhamento entre os membros do partido. Eu confesso para vocês que esse, eu acho que talvez seja o nosso maior desafio como instituição, né? E não sei se a gente ainda já sabe qual é o mecanismo para fazer isso, mas, assim, qual é o grande problema que a boa parte das instituições que querem ter sucesso enfrentam, né? Alinhar os interesses de curto e médio prazo, né? Alinhar os interesses de funcionários, de executivos com dos acionistas, né? Fazer com que não seja um foco só no ganho imediato de resultado, comprometendo muitas vezes a marca, comprometendo o resultado da instituição de longo prazo, né? E as instituições privadas, na sua grande maioria, primeiro começaram dando bonificação para as pessoas, isso incentivava, claro, o trabalho direcionado para aquele resultado, mas depois entenderam também que só a bonificação semestral ou anual acabava criando alguma distorção entre a visão de longo prazo, o desejo de acionista, o pensamento como dono, e instituíram os programas de partnership, né? de ações, né? E basicamente essas empresas têm tido maior sucesso porque há um alinhamento muito grande
da visão dos interesses de curto, médio e longo prazo, e as pessoas passam a pensar como dono, fazer o que é melhor para a organização e não necessariamente há um conflito de agendas, né? Agora, como é que a gente faz isso no novo, né? Acho que esse é um questionamento que a gente ainda tem, como é que a gente consegue alinhar as agendas de curto, médio e longo prazo para que a gente, de fato, possa fazer uma transformação no país e não atender só um determinado segmento, uma determinada cidade, um determinado estado, mas possa fazer aquilo que é melhor para o país, né? E que possa, de fato, fortalecer a marca. Eu acho que o caminho é justamente a gente pensar e se comprometer com o fortalecimento da instituição. Eu acho que na medida em que o objetivo de todos que estão dentro do novo, sejam candidatos, sejam mandatários, sejam apoiadores, sejam filiados, for o fortalecimento da marca, a gente consegue ter um alinhamento e, assim, os resultados, em todos os aspectos, serão melhores, né? No fundo, o que a gente precisa é isso aí, é uma marca que tenha representatividade, né? Seja admirada, desejada, por candidatos e eleitores, né? Os membros dos diretórios são aqueles primordialmente responsáveis, são os guardiões da marca, são eles que têm essa responsabilidade, mas para a gente ter sucesso, isso precisa ser um trabalho de todos, e a gente vai falar um pouco sobre isso, quer dizer, os mandatários, os candidatos e os mandatários são os nossos principais representantes. Então, muito do nosso sucesso, muito do nosso fracasso do partido vai depender da ação que os candidatos e mandatários fizerem em relação à marca, né? Então, acho que isso é muito importante. Bom, falando bastante aqui de instituição, e aí eu queria só trazer um pouco dessa realidade, o que caracteriza uma instituição de sucesso e como é que a gente se encaixa nisso, né? Eu acho assim, pegando um pouco da minha experiência e assim, do que eu vivi na iniciativa privada, e eu acho que muitos de vocês devem compartilhar pelo menos boa parte dessas características aqui, uma instituição de sucesso que tem uma marca forte, a primeira coisa é a clareza do seu propósito, né? O que você quer fazer quando montou aquele negócio? Que problema você quer resolver? Que nicho você quer atender? O que você quer com esse empreendimento? O segundo é foco no cliente. Se você não tiver foco no cliente, direcionado para ele, dificilmente você vai ter sucesso no longo prazo. Terceiro, um padrão, uma unidade de atuação definido por regras, procedimentos, porque isso basicamente otimiza o nosso funcionamento, a entrega, a eficiência, né? É como você consegue ser competitivo, né? Quarto tópico, identificação clara dos atributos dos seus produtos ou serviços, né? Sei lá, quando você está comprando um produto da Apple, você está pensando em tecnologia, você está pensando em design. Quando você está comprando vários produtos de alguma determinada empresa, você também faz uma associação. Um é preço, outra é qualidade, outra é confiabilidade. Então, isso precisa estar muito presente, né? Equipe, qualidade, obstinação, resiliência, não tem jeito, e no nosso caso, isso é determinante, né? E o último, um pouco daquilo que a gente estava falando, alinhamento dos membros, né? Alinhamento das pessoas para que a gente tenha unidade. Fiz um rápido exercício aqui para o novo, né? Para a gente ter isso claro. O nosso propósito, acho que é bastante claro, é melhorar a vida do cidadão. O cliente, isso tem que ficar claro também, quer dizer, é o brasileiro mais necessitado, é para esse fulano que a gente está trabalhando. Não é para dar benefício para ninguém, para privilégio para ninguém, é para o sujeito mais necessitado que no final sempre paga a conta, especialmente dentro do modelo do Estado brasileiro, né? Que a gente ouve muito aquelas propostas de vamos fazer isso, vamos dar aquilo, e no final vira um monte de subsídio, um monte de benefício, e quem está pagando a conta é sempre o mais pobre, né? Então, por isso é que a gente defende muito aquela história de devolver poder para as pessoas e dar para que a gente possa, de fato, estar atendendo o brasileiro, né? No novo, eu arrisco aqui esses 4 atributos que eu acho que são fundamentais, a confiabilidade do partido, acho que é isso que a gente quer vender, um partido confiável, que seja protagonista, porque se a gente quer mudar a política brasileira e o novo é inovador,
não tem como fazer isso sem um protagonismo. A coerência é fundamental, é isso que faz com que a gente tenha sustentabilidade, que a gente acumule filiados, candidatos, mandatários, e qualidade, que eu estou falando aqui, qualidade, mas no fundo é capacidade de entrega, né? A gente não pode ficar só no discurso, a gente tem que entregar, né? E o alinhamento é aquilo que a gente falou antes, é o fortalecimento da instituição, né? Então, acho que essas são as características que fazem com que a gente possa ter uma marca de sucesso. E lembrando que eu acho que a gente tem visto aí no mundo uma evolução do conceito de marca, que eu acho que só para a gente fazer um parâmetro, obviamente que a nossa capacidade e a eleição é um dos itens que a gente deve contar para consolidar a marca, mas eu não diria que a eleição e a quantidade de eleitos é o nosso único item, né? Muitas vezes a gente pode não eleger muita gente, mas a gente pode ter consolidado a marca. E também podemos ter o contrário, podemos eleger muita gente, acho que o PSL foi um bom exemplo aí em 2018, e não necessariamente a marca saiu fortalecida, né? E aí eu comparo, tentando fazer uma similaridade da eleição com lucro, né? Eu acho que é um bom exemplo, a gente está vendo aí no mundo moderno, várias empresas, inclusive a grande maioria das empresas que abriram capital recentemente não tem lucro. A Amazon é um exemplo. Quantos anos a Amazon ficou sem ter resultado? Porque o que ele estava fazendo? Estava fortalecendo a sua marca, estava trabalhando com o cliente, estava deixando mais forte, ganhando market share, e não necessariamente estava preocupado com o lucro, porque ele sabia que o lucro viria depois. Então, acho que de novo, é importante a gente eleger, isso fortalece a marca, mas esse não pode ser o nosso único parâmetro e muitas vezes pode não ser nem o parâmetro principal, né? Então, acho que esse é um alerta que eu gostaria de deixar. Bom, vamos para o tópico, antes de só falar do tópico, o próximo, que era um pouquinho dos obstáculos. No fundo é o seguinte, é esse conjunto de ações que irá determinar a cultura e a marca da organização, né? Acho que isso é que faz um organismo de sucesso e acho que é isso que a gente deve buscar no novo, né? Isso aqui a gente já passou. Bom, e aí eu queria falar um pouquinho dos riscos, né? Os ataques, desafios, coisas que são frequentes e certamente serão crescentes na medida em que o novo vai ganhando espaço, vai se tornando mais relevante. É óbvio, né? As pessoas não atacam aquilo que não tem capacidade de incomodar, né? E aí eu dividi aqui o nosso ataque em 3 grupos, né? O primeiro que eu estou chamando aqui, os obstáculos, na verdade, em 3 grupos. Primeiro eu estou chamando dos ataques, que a gente pode dizer que são críticas que o partido tem e como é que a gente lida com elas, porque o principal é a gente saber lidar com as críticas, não desviar o novo do seu roteiro, mas eventualmente algumas delas são válidas. E aí é importante ouvi-las e usá-las para melhorar e eventualmente fazer alguns ajustes no curso do processo, né? Mas, assim, acho que o primeiro grande grupo de críticas que a gente tem, obviamente, são das classes, organizações, partidos, políticos, que têm seus interesses contrariados pela atuação do novo, né? Infelizmente, este grupo tende a ser o maior, pelo nosso modelo de Estado atual, que dá muito privilégio, muito benefícios, onde a minoria barulhenta acaba levando muitas vantagens sobre a maioria silenciosa. Como isso é o que a gente quer mudar no novo, é natural que isso a gente vá apanhar bastante, a gente precisa estar consciente disso, precisa ter as respostas lógicas, objetivas e claras, e uma coisa importante, certamente, nesse processo, é a nossa capacidade de entregar resultados, né? O segundo, que também vai acontecer na medida em que o partido cresce, não tem jeito, assim, tem pessoas que têm interesses próprios, têm demandas, têm agendas e que muitas vezes o partido não atende. Então, a gente terá pressão dessas pessoas para as suas demandas, né? Eu como teste, eu sempre que ouço sugestões para que a gente se aproxime da velha política, faça mais política tradicional, eu me preocupo, né? E a gente já vai falar um pouco sobre isso aí na frente. E o terceiro bloco é das críticas construtivas, né? Acho que tem
gente que pode nos ajudar, tem um processo de aprimoramento óbvio do partido, é um processo de aprendizado constante, tem sido assim desde o início, e será assim, e a gente tem que estar aberto a ouvir isso. Mas o importante é a gente saber segmentar isso, para não embolar e não tomar o rumo errado. Não é simples, né? Não é fácil, mas é muito importante, né? A gente ter essa percepção. E aí, como eu disse, eu gosto de ver muito essa forma de identificar a categoria da crítica, se ela nos empurrando para a política tradicional e não levando em consideração a importância da marca, né? E buscando soluções de curto prazo. Então, críticas que nos levam a reforçar a marca, que não estão focadas no curto prazo, a gente deve sempre estar ouvindo. Segundo problema, isso é uma guerra da política e acho que é algo que a gente, no fundo, quer combater aí desesperadamente, que é o apego ao poder, né? O discurso todo do novo, a gente chegar ao poder para devolver o poder. Por quê? Porque não é difícil, não é natural, né? As pessoas que fazem um esforço muito grande e muitas vezes, quando chegam ao poder, o normal é que queiram ter poder, né? Até porque muitas vezes elas acabam achando que, se tiverem poder, vão poder fazer mais bem para as pessoas. Tem um pouco essa distorção, né? Então, é importante a gente ter claro isso, que a melhor forma de dar poder, de melhorar a vida das pessoas, é devolver o poder para elas. E esse apego ao poder pode levar aos riscos que a gente também vê na política tradicional. E a gente tem que evitar no novo. É a política virar um emprego, a participação no partido virar um status. Participação no partido é um ônus. Isso é que nem síndico, vocês sabem muito bem disso, isso é que nem síndico de prédio, que você vai e é doido para você não virar síndico, você vai para dar a sua contribuição ali, porque não é um status. Aquilo ali é só trabalhar. Todos vocês sabem bastante disso, não precisa nem falar, mas é. E o terceiro é uma preocupação grande que a gente tem que ter, que para salvaguardar a instituição é fundamental a gente ter espírito de equipe, a gente trabalhar em conjunto, mas isso não pode se transformar num corporativismo, onde as nossas relações pessoais passam a atacar a marca, porque isso vai ser muito ruim. Isso acontece, eu depois conto já para vocês, já comentei aqui no início o caso do amigo aí de colégio, que a gente acabou tendo esse problema, mas é difícil, porque não é natural, não é fácil de fazer, mas é fundamental para a gente manter a qualidade e a solidez do processo, né? Bom, e o terceiro bloco, que são as armadilhas da velha política, né? Acho que são frequentes no dia a dia. Eu citei alguns aqui na apresentação, mas vou comentar alguns outros que não estão listados aqui. Mas, assim, primeiro, supervalorização do político, né? O político é uma autoridade, é cheio de privilégios, benefícios, e a gente, no novo, não tem nada disso. A gente valoriza o cidadão, né? Como os partidos não são instituições, quem tem força é quem tem o voto. Quem tem o voto determina e faz a gestão da agremiação. Como ele tem o voto e o objetivo dele é a próxima eleição, ele molda a instituição e faz os acordos, faz o direcionamento todo da instituição para visar a próxima eleição. Então, no novo, a gente sempre pensou diferente, quer dizer, os políticos têm que cuidar da área pública, eles estão lá para isso. Os membros dos diretórios é que fazem a gestão da instituição. É fundamental a gente ter essa segregação de tarefas, né? Terceiro ponto também, que a gente já não é novidade, mas a política tradicional escolhe as pessoas pela viabilidade eleitoral, e no novo a gente não faz isso. No novo é a qualificação, o alinhamento de princípios, a capacidade de entrega, né? Esse que é o que a gente está buscando, porque quem vai fazer a viabilidade é a marca, né? Um outro tópico, eu vou pular para esse segundo aqui, que está um pouco ligado a esse que eu falei, que é o candidato para outros cargos e cabos eleitorais são determinantes para a eleição. No novo, o nome do partido é determinante. E aí, olha que interessante, né? Acho que isso é um alerta que acho que vale a pena a gente ter em mente.
Quando a gente está nas campanhas eleitorais, eu ouvi bastante sobre isso e na época não estava muito claro. E muita gente dizia, olha, mas para eleger os deputados federais, a gente precisa ter deputado estadual, porque ele vai puxar o voto para o deputado federal. A gente precisa ter o vereador, porque o vereador vai puxar o voto para o deputado, vai puxar para o de cima, né? E se a gente parar para pensar, isso é exatamente a lógica da política tradicional. Por quê? Porque essas pessoas têm seus currais eleitorais. O sujeito que já se candidatou a deputado estadual e está saindo de novo, tem o seu curral eleitoral. Então, ele leva votos para o deputado federal. A mesma coisa para o vereador, leva votos para o prefeito. Só que no novo isso não acontece. Por quê? Porque os nossos candidatos estão vindo para a política agora, eles não têm currais eleitorais. A gente não tem essa vantagem, né? O que a gente tem é a marca do novo. Então, esse mecanismo, que é o que a política tradicional faz, vamos lançar vários deputados, porque eles vão carregar os outros, no caso do novo não funciona. E assim, acho que várias práticas da política tradicional, eu diria que quase a totalidade delas, quando a gente põe no modelo do novo, elas não ficam de pé, né? E pelo contrário, como a gente está criando a marca, e a marca que vai dar sustentabilidade aos nossos candidatos, eventualmente, o que precisa ter não é necessariamente quantidade de candidatos, mas qualidade de candidatos, porque basta você ter um candidato ruim, que ele vai trazer muito poucos votos, mas ele pode fazer um estrago muito grande na marca e atrapalhar a vida de todos os outros candidatos, né? Então, assim, isso é algo que a gente tem que ter muito em mente, né? Que para os partidos tradicionais não há o menor problema, porque a marca é irrelevante. Quantos a gente viu agora nas eleições, quer dizer, você não conseguia descobrir nem qual era o partido daquele fulano lá, porque os candidatos não mostram qual é o partido é totalmente irrelevante e o que contava era o somatório de votos. Então, quanto mais gente a gente colocar, quanto maior a nominata, mais votos a gente vai conseguir e, consequentemente, a gente elege mais gente e essas pessoas vão estar fazendo campanha nos seus currais eleitorais para aquele fulano. No novo é o contrário. No novo, as pessoas votam no novo, na marca do novo. E muitas vezes até perguntam, bom, quem que eu quero votar no novo? Quem é o candidato que tem mais chance? Aliás, essa é uma pergunta que me incomodava um pouco, porque eu gostaria que as pessoas perguntassem quem são os melhores candidatos, mas eles perguntavam quem era o candidato que tinha mais chance. E, obviamente, eu nunca vou dar o nome de alguém, sempre dava o nome de vários candidatos com as características. Olha, esse aqui tem um foco maior na educação, esse maior na fiscalização, esse maior no empreendedorismo. Você decide em quem você quer votar, né? Mas, assim, o fato é que a marca é que faz essa diferença, né? Bom, outro tópico que é a busca de poder, então isso a gente já falou também bastante aqui, mas as pessoas estão indo para lá para terem secretarias, para estarem em ministérios, para participarem de estatais, quer dizer, e no novo não, o propósito é o contrário, né? O que a gente quer é extinguir cargos, é privatizar, é desburocratizar, simplificar e capacitar o cidadão para que ele cuide da vida dele, né? Voltando aqui, acho que já bati esses aqui, mas alguns outros que eu queria não estão aqui, mas queria também compartilhar com vocês, né? É a preocupação da imagem, quer dizer, nos partidos não há nenhuma preocupação na imagem, acho que isso no novo é fundamental. As coligações seguem uma lógica eleitoral e não programática, diferentemente do novo, né? A política nesses partidos torna-se uma profissão, durante muito tempo o mesmo cargo, ou o próprio crescimento dentro da política, e eu acho aqui um alerta importante, né? Afinal de contas, se a gente quer representar de fato o cidadão, como é que a gente vai representar um cidadão se a gente se afasta da área pública, da área privada durante 20, 25 anos e fica só fazendo política? A gente vai perder totalmente o senso do que é a realidade do outro lado da mesa. Então, não dá para ficar na política eternamente, transformar aquilo numa profissão. A gente precisa, de fato, ter essa capacidade de interagir, né? Bom, eu acho que dos obstáculos era isso aqui. Queria ir aí para a gente ir já para perto do final, depois para a gente abrir para o bate-papo, né? Algumas conclusões que eu acho disso tudo que a gente falou, né? A gente tem uma ferramenta única,
para realizar mudança na política brasileira. Vai ser difícil repeti-la, a gente precisa cuidar muito dela. A nossa marca é determinante para a gente avançar no novo. A gente precisa cuidar da nossa marca, a gente precisa fortalecer a nossa marca, a gente precisa divulgar a nossa marca e é ela que vai fazer com que a gente eleja as pessoas, né? Essa marca, portanto, tem que representar representatividade, tem que ser admirada, né? Então, temos que ter uma preocupação grande com ela. As práticas políticas atuais foram moldadas durante muitos anos com esse objetivo de perpetuar as pessoas no poder, de, na verdade, defender os interesses próprios, dar mais poder para os políticos. Então, dificilmente qualquer uma dessas políticas atuais, qualquer uma desses procedimentos vão nos ajudar. Pelo contrário, acho que sempre testem isso. Na dúvida, façam sempre o contrário do que a política tradicional. A gente vai ter muito mais chance de acertar do que se fizer alguma coisa parecida. A gente não montou um novo para fazer melhor, a gente montou para fazer diferente. Acho que isso é algo relevante, né? O que a gente quer inovar, pensar fora da caixa e não apenas fazer um pouquinho melhor do que a turma vai estar fazendo por aí, né? Os dirigentes partidários são os nossos principais guardiões, mas isso tem que ser um dever diário de todos nós. E o fato do novo não usar dinheiro público nos ajuda muito nesse processo. A gente está sempre sob a fiscalização do livre mercado do nosso filiado. Quer dizer, fizemos coisa errada, não estamos indo bem, não estamos... Ele nos cobrará, e a filiação é um ótimo indicador se a gente está indo no caminho correto, né? Vocês aí que vão sair candidatos em algum momento, né, que estão na fundação, são os maiores representantes da marca do Novo. Vocês são a nossa vitrine, né? E vão ter um papel determinante no sucesso, quer dizer, e acho que é importante, quer dizer, a lógica que a gente tem falado, né, foi justamente esse processo, foi essa concepção com que fez com que a gente elegesse as pessoas que estão lá hoje, né? E é importante que isso vire um círculo virtuoso, quer dizer, que as pessoas que foram eleitas dentro desse processo nos ajudem a fortalecê-lo, nos ajudem a deixar a marca mais sólida para que a gente possa levar mais pessoas como eles e possa fazer isso numa escala ainda mais rápida, né? Só assim a gente vai conseguir mudar muito o quadro do Brasil, né? A marca e a atuação são os grandes diferenciais do Novo, né? E somente esse entendimento, a confiança, a estratégia do partido, a resiliência para a gente preservar a instituição. E aí, por último, eu queria só comentar, falei com vocês que a gente vai ser muito testado nesse processo. E eu vou dar um exemplo dessa, assim, eu comentei com vocês que o partido, comecei muito na conversa com um amigo de colégio, que depois virou membro do diretório do Rio de Janeiro, e depois das nossas primeiras eleições, em 2016, ele resolveu sair candidato. Entrou no processo seletivo, até para mim foi uma coisa um pouco difícil, porque pela amizade e tudo, eu me sentia um pouco suspeito para participar, né? E aí fiquei um pouco ausente do processo. No final, ele acabou sendo reprovado, né? No processo, e aí, por atenção, por ter sido um fundador original e por ter sido uma pessoa que sempre se dedicou ao partido, na época eu estava como presidente do Diretório Nacional do Novo, nós fizemos uma reunião com ele, com o presidente do Diretório Estadual, na época era o André Strauss, que hoje assumiu aí o DAM, fizemos com o presidente do Diretório Municipal, na época era o Ricardo Taboasso, que hoje está no Diretório Nacional, e explicamos, eu até fiquei mais calado nessa reunião, e eles explicaram que ele não tinha, entenderam que ele não tinha as condições para ser o candidato à prefeitura, tinha uma candidata melhor na época, mas que seria muito bom se ele topasse sair vereador pelo partido, né? Naquele momento ele meio contrariado, mas entendeu, disse que aceitava o desafio. Meia hora depois eu recebi uma ligação, ele dizendo que não iria sair candidato que não iria sair candidato a vereador, e a partir desse momento ele passou constantemente, até hoje, infelizmente, a atacar o partido, a desqualificar, tentou já ser deputado, tentou já ser
se candidatou na última vez para vereador, acabou não sendo eleito, né? Mas por que eu estou contando toda essa história, né? Não queria perder tempo no caso específico, mas acho importante dizer o seguinte: a gente será testado. É uma pessoa que eu conheci há 40 anos, um amigo, e naquele momento eu achei que tinha que proteger a instituição e fiz o que foi recomendado pelos demais, né? E aqui, para mim, ficou um ensinamento que era isso que eu queria fechar com vocês, né? Eu entendi depois que a gente começou junto esse projeto, mas eu tinha um sonho naquele momento, que era montar um partido que pudesse ser transformador. E eu entendi, talvez até tenha enganado, mas me deu a impressão que ele tinha um desejo de entrar para a política, né? E assim, eu queria terminar dizendo para vocês, tenham sempre o sonho, não deixem nunca que o desejo atrapalhe o sonho, né? Porque eu acho que a realização que a gente tem com os sonhos é muito maior do que com o desejo. O desejo é bom, mas é o sonho que faz com que a gente tenha, vamos dizer, orgulho e tenha sentido que valeu a pena, especialmente numa caminhada tão difícil que vai ser para todos nós, porque mudar a política no Brasil não é um trabalho fácil. Era isso aí. Muito obrigado e estou aberto aí para o nosso bate-papo.